O Instagram, sem dúvida, é uma excelente ferramenta para a gente utilizar no nosso marketing digital no dia a dia. E dentro do Instagram tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. E uma dessas ferramentas é o Story. A gente tem que fazer Stories diariamente dentro do escopo do nosso marketing digital. E nesse vídeo eu vou falar para vocês 5 dicas como utilizar bem o Stories para alavancar a sua visibilidade nessa ferramenta do Instagram. Vem comigo? Então, pessoal, é comum as ferramentas lançarem as suas métricas no final, no início do ano. O Instagram fez isso e dentro dessa contabilidade a gente continua percebendo como que o Stories é importante dentro do Instagram. Então a gente tem que utilizar essa ferramenta que o Instagram disponibiliza para a gente. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você utilizar bem o Stories e alavancar a sua visibilidade, tá certo? Então vamos lá. A primeira dica é como que a gente deve estruturar o nosso Stories. Gente, a gente deve atentar ao nome. Não vai chamar Stories, não é à toa. É porque essa ferramenta é feita para contar realmente uma história. E uma história tem que ter início, meio e fim. E mais do que isso, para as pessoas continuarem lendo, assistindo, vendo os seu Stories, tem que ter aquele quesinho de prender as pessoas. Imagina como se fosse uma série, né? Que sempre deixa ganchos no capítulo, sempre deixa ganchos de uma temporada para outra, para continuar as pessoas assistindo a série. As boas séries fazem isso. Então os bons stories também fazem isso. Vão deixando ganchos para reter as pessoas dentro dos seus stories. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o stories é verdadeiramente para você contar uma história que tenha início, meio e fim, e que dentro desses componentes da história tenha ganchos que vão reter as pessoas ali no seu stories. O stories, o ideal, como a gente já viu através de várias pesquisas, é fazer até 7 blocos de stories, 7 bloquinhos daqueles de 15 segundos. A partir daí as pessoas começam, depois de 7 as pessoas começam a perder o interesse. Então você pode contar a história nesses 7 bloquinhos, você pode distribuir o início da história, depois mais tarde deixa um gancho, depois mais tarde você lança o meio da história e depois no final do dia você lança o final da sua história, para as pessoas ficarem sempre voltando no seu stories. Aí, nesse caso, eu já contei a segunda dica do stories. A segunda dica é essa: é você distribuir durante o dia vários stories. Não vale você colocar 200 stories de manhã, 200 stories à tarde e não voltar no stories. O stories funciona você colocando vários blocos de história durante o dia. Isso porque toda vez que você coloca uma história nova, a sua carinha fura a fila e você aparece sempre entre os primeiros stories. Gente, vamos convenhar, vamos ser sinceros, a gente só vai ver os stories daquelas pessoas que estão mostrando ali. A gente não vai sair procurando stories, só se você gostar muito do stories da pessoa. Então, a primeira dica faça um stories, conta uma história com início, meio e fim, com ganchos para as pessoas reterem as pessoas dentro dessa história. A segunda dica é: distribua esses stories durante o dia, para sua carinha sempre furar a fila. Isso é importante. E dentro dessa história, desses stories que você vai fazer, a própria ferramenta Stories te libera várias ferramentas que você pode utilizar. E uma das ferramentas que a gente tem que utilizar, que traz muito engajamento, são aquelas enquetes. Tem vários tipos de enquetes dentro do Stories. Tem uns 3, 4 tipos de enquetes diferentes que a gente deve utilizar.
caixa de pergunta, caixa de resposta, sim ou não. Dentro da sua história que você vai contando, coloque essas enquetes para poder para as pessoas interagirem com você. Rede social e o Instagram requer interação. Então, faça a interação e essa interação vai gerar engajamento. Quanto mais interação você tiver, mais engajamento você tem, mais os seus stories são mostrados para as mais pessoas. Então, essa é a terceira dica. Use os enquetes. Distribua os enquetes dentro do seu stories, da sua história. Então a primeira dica é conte uma história. A segunda dica é distribua essa história durante o dia. A terceira dica é use os enquetes. Eu ia falar use e abuse dos enquetes, mas na verdade eu vou te falar para você usar e abusar das mensagens inbox, do direct. Gente, o direct no Instagram, ele é muito importante. Cada vez que você recebe um direct, cada vez que você responde um direct, o Instagram entende que aquela pessoa quer consumir o seu conteúdo e mais do seu conteúdo vai ser mostrado para essas pessoas. Então, todas as pessoas que você interage em box, elas recebem mais o seu conteúdo. Então, se você recebeu uma mensagem box, responda todas as mensagens box que você te receber e leve as pessoas também para dentro do seu inbox. Interaja com as pessoas dentro do seu inbox, porque dentro do direct o seu engajamento vai aumentar. Então, a quarta dica é use e abuse do direct do Instagram. Muita gente automatiza o direct. Tudo bem, mas o Instagram é uma rede social que requer presença e é uma rede social que detesta automatização. Então, o meu conselho é use essa ferramenta de automatização, ainda mais que é feito por terceiros, de modo bem sutil e mostre mais presença sua dentro do seu direct, dentro do seu inbox. Responda e interaja. Quanto mais resposta, quanto mais pergunta, quanto mais interação que você tiver no seu direct, maior vai ser o seu engajamento. E a quinta dica que eu vou dar aqui para vocês essa quinta dica já está batida. Gente, não deixe de usar as hashtags dentro dos stories e não deixe de usar as etiquetas de localização. Isso é importante. As hashtags, o que acontece? Ela é o melhor sistema de busca dentro do Instagram. Então, gente, em todas as postagens que a gente fizer dentro do Instagram, a gente tem que usar as hashtags porque é o melhor sistema de busca. E uma outra particularidade, a gente tem que conhecer as hashtags. A gente tem que usar as hashtags que está relacionado com o seu post e não abuse dessas hashtags. Use até 8. E sempre coloque a localização. Coloque a etiqueta de localização, porque isso vai te levar, entre aspas, para um post da cidade aonde você colocou, da localização que você colocou. Tá joia, pessoal? Então, revise essas 5 dicas que eu passei para vocês. Coloque dentro do seu projeto de marketing digital e use bastante as 5 dicas. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre as hashtags, como que a gente pode usar para poder esconder essas hashtags para não poluir o nosso stories. E vou deixar aqui para vocês e se inscreverem no canal, beleza? Se gostou desse vídeo, ative o sininho, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike também. Até mais!